Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Pix Pensão da Tabata Amaral. Tá? A Tabata Amaral está toda feliz que aprovou o Pix Pensão. É um mecanismo para evitar que os pais que não pagam pensão sejam descontados diretamente nas contas correntes que ele tiver. Qualquer conta corrente que você tiver no seu CPF pode ser debitado para pagar a sua pensão, né? E ela coloca uma coisa que eu concordo, é um absurdo, pais que não pagam pensão, já falei isso daqui, sim, é obrigação do pai arcar com a pensão dos filhos, um absurdo quem não faz isso. Eu concordo que a justiça brasileira é muitas vezes tendente a favorecer a mulher, e isso é um absurdo, mas isso não justifica o pai não pagar a pensão nesse caso, né? No final das contas, é sua obrigação sim pagar, tem que pagar, não tem esse negócio, e eu falo isso muito tranquilo, porque eu fui um cara que paguei pensão praticamente a minha vida inteira, tá? Eu não pago hoje porque meus filhos moram comigo hoje. A minha vida inteira eu paguei pensão, e concordo que é um absurdo, já passei dificuldade para poder pagar pensão e não deixei de pagar, porque é lógico, é a criança tem prioridade, você é um marmanjo, você se vira, a criança tem prioridade no final das contas, né? Enfim, agora, o que mostra essa coisa aqui é muito mais do que isso. É mais do que meramente você conseguir resolver esse problema. É o braço do Estado mostrando aquilo que eu falei para vocês. Acabou, meu amigo. Dinheiro fiat já era. Isso daqui é o primeiro passo. Quanto tempo você acha que vai levar até qualquer dívida de imposto, por exemplo, o Estado ir lá e tirar da sua conta? Ah, você não pagou os impostos? Daqui eu vou tirar da sua conta. Não, porque afinal, né, o Estado precisa da sua contribuição. Se você não está pagando impostos, você está dificultando a vida dos mais pobres, não está pagando Bolsa Família, não sei o que lá. Então o Estado vai lá na sua conta e tira. Quanto tempo vai levar para esse pessoal começar a tirar dinheiro da sua conta por qualquer motivo, né? O grande problema desse caso aqui, eu acho que nem é questão de pensão, porque eu acho que pensão realmente é uma coisa absurda, o cara não pagar pensão. Mas é o mecanismo, é a forma distópica com que o Estado agora pode, na sua conta, tirar o seu dinheiro. Se preparem, vai só piorar daqui para frente. Essa notícia foi sugerida por o Diálogo Cabuloso do PT com o PCC, Mazzaropi Turguniev, o Jeca Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Tabata Amaral fez o projeto aqui, o projeto de lei 4978 de 2023. Foi aprovado na Comissão de Previdência, Assistência Social, etc, etc, etc. Ainda vai ter que ser aprovado no plenário, ainda tem um monte de coisa nesse caso, né? Mas a Tabata Amaral tá comemorando aqui, ó. Chega de mãe tendo que correr atrás do pai para garantir o básico do filho. Acabamos de aprovar em comissão na Câmara o Pix Pensão. O projeto, que é de minha autoria, permite que o juiz determine o pagamento automático da pensão alimentícia via Pix. É simples. Se o pai tem saldo, não importa em que conta a pensão cai. A lei fica mais moderna, é menos custo para o Estado e mais segurança para quem importa a criança, né? Então, ou seja, no final das contas é isso daí. Essa é a história da coisa. E de novo, eu acho justo o pai ter que pagar a pensão, tem que pagar. Se você tem filho, amigo, você tem que ser responsável pelo seu filho, por mais que doa isso, por mais que você ache que é sua ex-esposa ou ex-namorada que esteja usando dinheiro e coisa e tal, no final das contas a sua obrigação é com o seu filho, você tem que pagar mesmo e ponto final, não tem o que dizer. Mas a parte distópica é isso. Eu já venho falando há algum tempo que desde que o Banco Central determinou a tal da portabilidade, né, foi uma coisa que passou sem muita gente prestar atenção e coisa e tal, mas eu falei isso na época. A tal da portabilidade garante que hoje no Brasil só existe uma conta corrente. Você pode achar, ah, mas eu tenho conta no Nubank, tenho conta não sei aonde, no Itaú, no Banco X, no Banco Y. Não, meu amigo, você tem uma conta no Brasil. O Brasil, você tem uma conta só com seu CPF. A sua conta do seu CPF é gerida pelo Banco Central com o governo brasileiro. Existe um sistema chamado Sisbacen, Bacenjur, eu não sei agora qual que é o nome, acho que é Bacenjur o nome do sistema. Que é um sistema que quando você está devendo dinheiro e você tem uma decisão em última instância lá na justiça, o juiz já pode tirar dinheiro de qualquer conta sua, ele bota lá no sistema o seu CPF, e aí o sistema vai listar todas as contas que você tem em todas as instituições, com o saldo delas, e o juiz pode ordenar imediatamente a retirada do saldo e o pagamento da sua dívida, né? Então, na prática, o que isso significa? Que você só tem uma conta, é o seu CPF, a sua conta é o seu CPF. Não importa em que banco que ela esteja, a sua conta é o seu CPF. E se
o governo quiser, ele tira dinheiro dessa sua conta. E isso que eu vejo que é o grande problema, né? Esse caso aqui, ela está ordenando aqui, ó, se você ver aqui a lei, é essa lei aqui, ó. A partir da decisão, o juiz determinará a instituição financeira por meio do sistema eletrônico gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional, o Bacenjur, a que efetue a transferência automática para a conta da exequente nas datas definidas, ou seja, aciona o Bacenjur e debita da sua conta automaticamente e faz o pagamento para a mãe, né? E, de novo, por mais que você ache isso justo, olha o quanto que isso é de problemático, né? Vai ter um monte de gente, que eu sei, que vai parar de deixar dinheiro na conta, né? É uma coisa que você acaba tendo que fazer. Eu sou empresário falido, vocês sabem, né? Minha empresa faliu. E em determinado momento da minha vida, eu não podia deixar dinheiro na conta mesmo não, cara, por causa do Bacenjur, né? Porque o pessoal ia lá e sacava o dinheiro da minha conta. Eu ficava passando fome. Como é que você começa a fazer? Você começa a arrumar outras maneiras de resolver isso, né? Você passa a não deixar mais nenhum dinheiro na conta. E é isso que eu acho que é o bacana, que isso daqui aponta para hiperbitcoinização. É o que eu falo para vocês. À medida que o tempo vai passando, que o Estado vai ficando mais poderoso com o seu dinheiro, vai controlando mais o seu dinheiro, naturalmente surge nas pessoas o interesse de você ir para outro lado, né? Quem dera eu tivesse ido para o Bitcoin, sabia? Porque foi mais ou menos na época que o Bitcoin surgiu. Se eu tivesse naquela época ido para o Bitcoin, se eu tivesse sido mais esperto, mas enfim, não fui. Mas de qualquer forma, à medida que o tempo vai passando, cada vez mais o Estado vai enfraquecendo o próprio dinheiro. Isso aqui nada mais é do que enfraquecer o próprio dinheiro. Você agora tem um dinheiro na sua conta que você não sabe se pode contar com ele. Se você é pai, você tem mesmo que pagar o seu filho, tem que pagar a pensão mesmo. Mas se o governo pode tirar dinheiro da sua conta a qualquer hora, o que isso significa? Que esse dinheiro tem menos valor para você. Esse dinheiro agora é um dinheiro incerto. Ele está na sua conta, mas talvez não esteja amanhã. Então você passa a ter problemas com isso, né? Você começa a ter um dinheiro menos valioso no final das contas. E o que as pessoas tendem a fazer nesse caso? Tendem a correr para onde é o dinheiro mais valioso. Você procurar outras alternativas. Você pode ter uma conta em dólar, você pode comprar Bitcoin, você pode ter dinheiro em cash, né, guardar dinheiro em casa, você pode fazer um monte de coisa. São dinheiros, são formas mais fortes do dinheiro do que o dinheiro na sua conta. Por um lado, a gente vive numa sociedade hoje que favorece muito você ter dinheiro no banco, com o negócio do Pix, você não precisa mais ter dinheiro trocado, né? Não precisa ter dinheiro em notas mais. Você paga tudo com Pix, paga táxi com Pix, paga picolé na feira com Pix, paga tudo com Pix. É uma coisa que realmente fez as pessoas terem menos dinheiro vivo, né? Só que com esse tipo de coisa aqui, você cria o estímulo para o outro lado. E à medida que o tempo for passando, cada vez mais as pessoas começam a ter que se proteger desse tipo de ação governamental. Começa a ter que se proteger disso daí. E qual que é a proteção mais fácil que você tem hoje? É justamente o Bitcoin. Você bota o dinheiro no Bitcoin. Hoje em dia tem cartão de crédito lastreado em Bitcoin, então você pode usar como se fosse... Você pode gastar o seu Bitcoin como se fosse um cartão de crédito aí normal. Então você paga as compras do dia a dia. Não dá para fazer Pix ainda, mas eu não duvido nada que já deve ter alguma solução para fazer Pix a partir de Bitcoin, Pix a partir de criptomoeda. E, pelo menos por enquanto você tem esses seus Bitcoins numa carteira pessoal sua, ou então numa corretora que não tenha representantes no Brasil, esses seus Bitcoins estão relativamente seguros, tá? Porque isso é outra coisa, tá? Se você tiver, por exemplo, Bitcoins em alguma corretora que tem aqui no Brasil, isso aqui vai lá também, tá? Eles já estavam fazendo para o Bacen Cripto, que vai fazer a mesma coisa que o Bacenjur, mas que vai nessas corretoras de criptomoeda e vai tirar o dinheiro que tiver lá para pagar o que quer que o juiz determine que pague, né? Então você ter dinheiro, ter criptomoedas na sua corretora que tem aqui no Brasil, o cara não pode ter corretora aqui no Brasil. O Banco Central, em última análise, proibiu você de usar corretoras que tenham sede no Brasil. Não pode, é proibido. E obriga você a usar outras corretoras em outros lugares, né? Vocês sabem, eu sou embaixador da Coinex, tenho o link meu de indicação lá, eu não estou nesse momento, nem estou com um contrato com eles para divulgar não, mas é uma alternativa. A Coinex é lá em Hong Kong. Quer dizer que se a justiça brasileira mandar uma ordem para Hong Kong e a justiça de Hong Kong aceitar, eles podem debitar dinheiro da sua conta. Mas não é a mesma coisa que o Bacenjur ou que o Bacen Crypto, que eles fazem isso daqui de hoje para amanhã, eles vão lá e tiram dinheiro da sua conta e acabou e não tem nada que você possa fazer, né? Então, aqui, ó, aí tá falando aqui todo o processo e coisa e tal, mas basicamente é isso. É basicamente dizer que, olha só, toma cuidado, não mantenha dinheiro em conta no Brasil se você tiver algum filho em algum lugar com pensão e coisa e tal, né? Isso daqui ainda tem outros problemas, tá? Imagina a questão de erros. Sim, porque de vez em quando você tem erros.
De vez em quando você tem golpes, cara. Você acha que golpe é só das agências que conseguem colocar lá o desconto no INSS? Não. Tem golpe que o pessoal vai lá, paga dinheiro pro cara lá do cartório, o cara do cartório vai lá e saca dinheiro usando o Bacenjur para tirar dinheiro da conta da pessoa. Ah, a pessoa tem que entrar na justiça, tem que fazer um monte de coisa para reaver o dinheiro, vai levar anos para reaver o dinheiro, se conseguir reaver o dinheiro. Ou seja, esse tipo de coisa aqui, por outro lado, dá um poder enorme para o Estado, que pode dar uma merda federal em termos de golpes, de problemas, de coisas assim. Né? Imagina, alguém pode dar um golpe até de entrar com um pedido de pensão contra você aleatório, o cara é amigo do juiz, o juiz não gosta de você, o juiz dá a ordem e já saca da sua conta. Ou seja, esse tipo de coisa aqui tem um potencial de dar merda enorme, mas vai dar uma merda linda no sentido correto de favorecer a hiperbitcoinização. Tabata Amaral favorecendo o Bitcoin, quem diria, hein? O pessoal chateado com isso aqui, mas assim, a lei não tá valendo ainda, tá, gente? Ainda tem que passar pela Câmara, tem que passar por um monte de lugar, mas no final das contas eu não duvido nada que isso passe. E quando passar vai ser muito engraçado, porque, de novo, a gente vai caminhar para um mundo em que o governo desvaloriza a própria moeda para ter mais, para favorecer o próprio governo, né? Como ela própria lembra aqui, isso ajuda o governo, porque o governo gasta um bocado de dinheiro para tentar cobrar pensão alimentícia de pais que não pagam, né? Com isso daqui fica mais barato, né? O governo ganhando dinheiro com a tecnologia. Só que o que acontece? Isso gera desconfiança sobre a própria moeda, gera incentivos para as pessoas irem para outras moedas, para outras maneiras de você guardar o seu dinheiro, né? E aí, naturalmente, isso vai dar merda mais para diante. Qual que é a vantagem do Bitcoin? Que você pode fazer tudo que você faz com a sua conta corrente hoje sem ter reais, sem ter dinheiro realmente estatal, né? E, enfim, você pode fazer essas coisas também com dólar Tether, por exemplo. Qual que é a desvantagem do dólar Tether em relação ao Bitcoin? Porque o dólar Tether ele ainda está sujeito ao governo americano. Se o governo americano começar a imprimir muito dólar, o valor do dólar cai, o valor do dólar Tether, que é ligado ao dólar, cai também. Então, isso é um problema. O Bitcoin não tem esse problema. O Bitcoin ele tem uma emissão fixa, pré-programada, não vai ser emitido mais Bitcoin do que aquilo. Então, é uma moeda que tem um valor muito maior ao longo prazo. Então, a cada dia que passa, o governo vai ficando mais desesperado para controlar a população, usando a tecnologia, e com isso, sem querer, ele acaba piorando a situação, acaba perdendo o controle da moeda. É o ciclo da hiperbitcoinização. Quanto mais o pessoal for para o Bitcoin, aí o governo vai querer botar mais controles na moeda para evitar que as pessoas comprem Bitcoin. E o que isso vai levar? A mais pessoas. Então eu prefiro negociar em Bitcoin mesmo, porque né, se eu negociar, se eu receber e vender e comprar em Bitcoin, eu estou muito mais protegido do que se eu fizer isso na moeda, porque depois eu não consigo converter para Bitcoin. Entenderam o problema? Gera um ciclo vicioso para o governo ou virtuoso para o Bitcoin, esse tipo de coisa que leva, em algum momento, a todo mundo querer usar o Bitcoin e ninguém querer usar nenhuma moeda fiat estatal. É um primeiro passo, muito bacana isso daqui.